Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso, né? Então, na videoaula de hoje, vamos falar sobre plano tangente e diferenciabilidade de funções de várias variáveis, tá? O plano tangente, né, pessoal, já falamos basicamente as coisas fundamentais para a gente conseguir definir o que é esse plano tangente, que são as derivadas parciais que foi dada no vídeo anterior, tá certo? Vocês lembram muito bem, né, que as derivadas parciais, só para relembrar, vocês faziam o seguinte: se você quisesse derivar parcialmente em relação a x, você considerava a variável y como sendo constante, e aí você derivava a função na variável x. A mesma coisa você pensava na derivada parcial em relação a y, ou seja, você considerava a variável x como sendo uma constante, e aí você derivava a função em relação a y. Tá? Mas o que era isso representava geometricamente, né? Então, geometricamente, pessoal, só para a gente relembrar, e isso vai ser fundamental para a gente definir o plano tangente. Então, lembrem bem que, digamos que a gente tem uma função z igual a f de xy, onde eu queira definir o que era a derivada parcial no ponto AB. Então, esse ponto AB, ele tem um valor que é o f de AB, que a gente chama de z, né? Então eu vou chamar ele de C. Então o C é o f de AB. Então veja bem, se a gente queria calcular, né, a derivada parcial, o que isso significava? Quando você considerava y sendo uma constante, então digamos y igual a b, na verdade você estava fazendo a interseção do nosso gráfico, tá, com o plano y igual a b, isso nos dava uma curva. E a inclinação da reta tangente a esse ponto AB nessa curva aqui, ó, ou seja, seria esse carinha alfa aqui, esse carinha nada mais é do que a derivada parcial em relação a x no ponto AB, tá certo? Usando a mesma ideia, a gente também consegue, né, dar uma interpretação geométrica do que é a derivada parcial em relação a y da nossa função. Ou seja, a gente considerava a variável x sendo uma constante, aqui no caso x igual a a, significa que a gente está fazendo um plano interceptando o gráfico da nossa função, então essa interseção nos dá uma curva, e a inclinação da reta tangente no ponto AB, ou seja, é o que vai nos dar o que seria a derivada parcial em relação a y no ponto AB. Tá certo? Tá, mas e o que isso tem a ver com o plano tangente, né? Tudo tem a ver, né, pessoal? Vocês já percebem que essas duas retas, né, são tangentes a essas curvas nesse ponto. E aí a gente se pergunta o seguinte, que essas duas retas, como vocês já sabem, geram um plano. Tá certo? Se ela gera um plano, então vamos fazer um desenho aqui, né? Ela vai gerar um plano aqui. Né? Porque essas duas retinhas vão gerar um plano. Tá certo? Esse plano aqui é o que a gente vai chamar de plano tangente à superfície no ponto ABC. Lembrando, pessoal, que a gente está falando de plano tangente, então é no ponto ABC, onde o meu Czinho aqui é o f de AB. Tudo bem? Então, ou seja, é o plano tangente ao gráfico da minha função no ponto AB, f de AB. Tá certo? Então, o objetivo na primeira parte do nosso vídeo é equacionar, ou seja, dar uma equação para esse plano tangente aqui. Tá certo? Só para relembrar um pouquinho, vocês precisam relembrar o conceito de plano, ou seja, como que é a equação de um plano? Vocês lembram como que a gente consegue fazer a equação de um plano? Então eu vou relembrar aqui um pouquinho a vocês como que a gente consegue equacionar um plano. Então digamos aqui, pessoal, que eu tenha um plano, né? Então, um plano qualquer, não é o plano tangente da superfície, tá? Então esse aqui seria o nosso plano. E, pessoal, a gente sabe que se eu tenho um plano, existe um vetor que é sempre
ortogonal a esse plano, tá? Então eu vou chamar esse vetor de ABC, tá certo? Então veja bem, se esse vetor ele é ortogonal ao plano, significa que para qualquer vetor que eu escolha no meu plano, tá? Esse vetor que é ortogonal aqui ao plano é também ortogonal a esse vetor, tá certo? Então digamos que aqui seja um ponto qualquer, né? Que eu vou chamar esse pontozinho de x, y e z. E esse pontinho aqui, pessoal, seja um pontinho que tem as coordenadas dadas por A, B e C. Então, como que eu calculo esse vetor? Ah, esse vetor é final menos inicial, né? O ponto final menos o ponto inicial. Ah, então, esse vetorzinho aqui, pessoal, ele é x menos A, y menos B e z menos C. Então, ou seja, eu tenho o vetor que é o vetor ortogonal ao plano, que é o vetor ABC, e tenho um vetor qualquer genérico que eu escolhi aqui. Então, como vocês lembram muito bem, geometria analítica, eu sei disso, vocês sabem que dois vetores são ortogonais se o produto escalar deles, né, que a gente denota com uma bolinha assim, ou seja, se o produto escalar deles é igual a zero. O que é o produto escalar? Eu pego a primeira coordenada vezes a primeira coordenada, mais a segunda coordenada, vezes a segunda coordenada, terceira coordenada vezes a terceira coordenada. Então, isso aqui vai nos dar, pessoal, ó, que AX menos A mais BY menos B mais Z menos C igual a zero. Então, ou seja, pessoal, isso aqui é a equação de um plano qualquer, onde tem A, B e C são as coordenadas do vetor que é ortogonal ao plano, e x, y, z seria qualquer ponto genérico que você está tomando no nosso plano, onde o A, B e C seria um ponto que a gente escolheu dentro do nosso plano. Tá certo? Então vamos relembrar essa equaçãozinha aí, que a gente vai usar isso de agora para frente. Tá certo? Então, ou seja, a equação de um plano qualquer é dado por isso aqui. Beleza? Então vamos seguir. Feito isso, então ó, relembre que a equação do plano, que passa pelo ponto ABC, que é ortogonal a um vetor que eu vou chamar de n ABC, é dado por essa equaçãozinha aqui, que nada mais é que o produto escalar, né, desse vetor que é ortogonal vezes esse vetor que é um vetor do nosso plano. Tá? Agora, pessoal, só para melhorar essa equação, eu posso supor, né, que uma das entradas é diferente de zero. Então, se, digamos, o C é diferente de zero, eu vou passar dividindo por C em ambos os lados da nossa igualdade aqui, e aí eu vou chamar de alfa o que seria o menos A sobre C, o beta de menos B sobre C, e essa equaçãozinha aqui vai nos dar apenas essa equaçãozinha aqui, que fica Z menos C igual a alfa vezes x menos A mais beta y menos B. Tá certo? Veja bem que eu coloquei aqui aquele desenho inicial lá do começo, né? Então, o objetivo que a gente vai mostrar aqui para vocês de maneira rápida, que a equação do plano tangente que a gente vai fazer aqui, ó, sobre o ponto ABC, nada mais vai ser que essa equação, onde no lugar do alfa, pessoal, e do beta, é exatamente quem? É exatamente a derivada parcial em relação a x, e no lugar do beta é a derivada parcial em relação a y. E o C, né, pessoal? O C nada mais vai ser que o f de AB. Tá certo? Então, a ideia é bem simples, tá? Como que a gente vai conseguir equacionar esse cara? Então, vou fazer aqui a construção bem rápida, tá? Então, digamos, considere o plano tangente à superfície no ponto ABC, onde o C é o f de AB,
dado por isso aqui. Então, ou seja, qualquer plano tem essa equação. A única coisa que eu preciso garantir é que vai aparecer as derivadas parciais na nossa equação. Então, o que a gente faz? Se a gente chamar o y de b, olha o que vai acontecer. Se eu colocar y igual a b aqui, esse termo aqui desaparece. Então, vou ficar com z menos c igual a alfa vezes x menos a. Mas, pessoal, isso aqui, veja bem, a gente não quer a inclinação da reta tangente que tem uma inclinação alfa. Ora, a gente viu que essa reta tangente que tem inclinação alfa, na verdade, é o quê? É a derivada parcial em relação a x no ponto AB, lá da nossa função. Então, ou seja, no lugar do alfa, na verdade, eu posso substituir por derivada parcial em relação a x no ponto AB. A mesma ideia eu posso pensar quando x é igual a a, ou seja, quando x é uma constante. Quando x é uma constante, esse termo desaparece. Ou seja, isso é zero, vou ficar com z menos c igual a beta vezes y menos b. Ou seja, isso aqui nada mais é, né, pessoal? Esse beta que a gente está em busca seria a inclinação da reta tangente àquela curva que está aparecendo lá. Ou seja, que é a derivada parcial em relação a y. Tá? Isso aqui vem das definições de próprias derivadas que a gente vê para uma variável só, tá, pessoal? É só relembrar lá o que a gente fez no vídeo anterior. Então, substituindo alfa e beta pelas derivadas parciais, a gente tira o que, pessoal? Que uma equação do plano tangente à superfície no ponto ABC, né, onde o C é o f de AB, é dada por essa equaçãozinha aqui, ó, z menos f de AB, igual, no lugar do alfa eu ponho a derivada parcial em relação a x, e no lugar do beta eu ponho a derivada parcial em relação a y. Tá? Temos essa equação, ou seja, agora conseguimos equacionar o plano tangente ao gráfico de uma função num ponto. Só que, pessoal, essa equaçãozinha vocês podem encontrar também de outra forma, né? Ó, digamos que eu pegue z menos f de AB e passe para o lado direito da igualdade. Então, tudo isso aqui vai ficar igual a zero. Então, eu fiquei com esse pedaço todo aqui, que é isso aqui. E agora, mais tudo isso aqui, né? Ou seja, mais, como vem para cá, vem com um sinalzinho de menos, então menos 1, vezes tudo isso aqui. Mas lembrem bem, pessoal, você lembra que eu conseguia dar a equação do plano tangente como um produto escalar do vetor que é normal vezes um vetor que está no plano? E olha, de fato isso acontece. Ó. Eu tenho que esse aqui é como se fosse o meu Azão, esse aqui é como se fosse o meu Bzão, e esse aqui é como se fosse o meu Czão. Tá certo? Então ficaria ó, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse carinha aqui, vezes esse carinha aqui. Então, ou seja, eu também tenho essa maneira vetorial de escrever a minha equação do plano tangente. Tá certo? Ah, aqui tem um errinho, né? Aqui é menos f de AB. Tá joia? Então, arrumem aí, prestem atenção, é f de AB. Tá certo? E olha, pessoal, tendo isso, né? Esse vetorzinho que a gente encontra aqui, que seria o vetor normal ao plano, ele tem um nome, né, de fato, que é o vetor normal ao plano tangente, e ele é dado ó, pelas derivadas parciais, e a última coordenada é menos 1. Tá? E, ou seja, a gente também consegue equacionar a reta que está na direção desse vetor normal. Ou seja, você tem o plano tangente, você tem o vetor normal, e eu quero saber essa reta gerada por esse vetor normal. Aí é bem simples, tá, pessoal? É só pegar as coordenadas x, y e z, colocar o ponto que a gente está saindo, que seria o ABC, que aqui seria o f de, no lugar do C é o f de AB, mais uma constante vezes, obviamente, né? Obviamente, nosso vetor normal. Então, ou seja, temos uma equação vetorial para essa reta também. Beleza? Então vamos calcular isso num exemplo, vocês podem ver que é bem simples, é apenas substituir fórmulas, né? Ó. Então determine as equações para o plano tangente e para a reta normal ao gráfico da f de
xy de x ao quadrado mais y ao quadrado no ponto 1, 1, 2. Então veja bem, pessoal, para calcular a equação do plano tangente, a gente precisa das derivadas parciais. Então olha só, a derivada parcial em relação a x é 2x, em relação a y é 2y. No ponto, né, que a gente precisa calcular no ponto, então f de x aqui seria o ponto, aqui seria o A, B e aqui o C. Quem é o C, pessoal? É o f de AB, né? Então, ou seja, f de 1, 1 é 2. Então tá certo isso. Então, ou seja, no ponto 1, 1, a derivada parcial aqui é só substituir, vai dar 2. Aqui também vai dar 2. Então a equação do plano tangente, ó, é z menos a função no ponto AB, igual às derivadas parciais no ponto, x menos a, que seria o primeiro ponto aqui, y menos b, que seria o segundo ponto aqui. Efetuando e substituindo todos os valores aqui, a gente chega aqui, z menos 2 é igual a 2 vezes x menos 1 mais 2 vezes y menos 1. Ou seja, melhorando essas continhas, a gente tem que a equação do plano tangente no ponto 1, 1, 2 é z igual a 2x mais 2y menos 2. Tá certo? E a equação da reta normal, pessoal, nada mais é, né? XYZ, 1, 1, f de 1, 1, mais lambda, que é uma variável qualquer, derivada parcial no ponto, a outra derivada parcial no ponto, e aqui o menos 1. Então, feito isso, esse carinha aqui nos dá a equação vetorial da reta normal, tá? Então, aqui é apenas substituição de fórmulas, tá certo? Agora, pessoal, vou falar sobre um conceito que é extremamente delicado, tá? É o conceito de diferenciabilidade, tá? Diferenciabilidade, pessoal, a gente não pode confundir com o que a gente via lá na função de uma variável como uma função ser derivável, tá? Aqui é um conceito um tanto quanto diferente, não vou entrar em detalhes com vocês, mas é um conceito extremamente importante e peço a vocês para estudarem com um pouco mais de cautela isso no livro-texto de vocês, tá certo? Então, antes de começar a falar de diferenciabilidade, eu vou falar para vocês sobre o que é linearização da função f. Então, vamos voltar aqui na equação do plano tangente. A equação do plano tangente, ó, a gente tinha essa equação aqui, tá certo? O que é a linearização, pessoal? Eu vou pegar esse f de AB e vou passar para o outro lado, tá certo? Passando isso para o outro lado, vocês percebam que eu vou ficar com z igual a tudo esse carinha aqui, mais isso. Veja que agora z só depende de x e y, né? Ó. Ou seja, a derivada parcial em relação a x no ponto é uma constante, a derivada parcial em relação a y no ponto também é uma constante, e a f de AB também é uma constante. A minha variável aqui é só o x e o y. Então, ou seja, z é igual a tudo esse carinha aqui que só depende de x e y. E esse zzinho aí a gente chama de linearização. Tá? Então, ou seja, só passei aquele carinha para o outro lado, ou seja, esse carinha é chamado de linearização no ponto AB. Tá? Agora, o que será que minha f é ser diferenciável? Ou seja, nesse contexto aqui, o que é ser uma função diferenciável? Tá? Que é diferente do conceito de derivável. Tudo bem que a gente viu lá atrás. Então, uma função ser diferenciável, pessoal, nesse contexto aqui, ela funciona da seguinte forma. As derivadas parciais existem no ponto AB, e além disso, esse limite maluco aqui, ó, que seria o limite da função que está um pouquinho perturbada, tá? Eu estou colocando a mais h, vírgula b mais h, menos a linearização, dividido por quem? Pela norma do vetor hk. O que significa isso, pessoal, de maneira grosseira que eu estou falando com vocês? A nossa função vai ser diferenciável se eu conseguir me aproximar, a essa função conseguir ser aproximada pelo seu plano tangente.
Ou seja, quando isso acontece, esse limite dá zero. Tá? Então vou dar um exemplo aqui bem grosso para vocês do que seria isso. Tá? Então digamos que nós estamos aqui no nosso planeta Terra, tá? Sabemos, tá, que nosso planeta é uma esfera. Acredito que ninguém acredite na Terra plana, tá? É uma esfera. Mas a gente sabe que localmente, para cada ponto que eu escolho nessa esfera, se eu fizer um zoom muito próximo, tá, de um ponto, de uma determinada vizinhança, essa vizinhança é uma coisa plana, que é o que está acontecendo aqui com a gente, né? Ó. A gente está num determinado ponto, a gente tem a impressão que a gente vive num plano. Tá? Mas isso só acontece porque a esfera é uma função diferenciável. Tá? Então, ou seja, eu consigo aproximar a minha função de maneira local, mas isso em todos os pontos, tá? De maneira local, por um plano tangente. Tá? Isso, de maneira grosseira, é que eu explico para vocês o que seria a diferenciabilidade da função no ponto AB. Tá? E aí eu posso dizer assim, a função é diferenciável em todos os pontos, isso tem que ser satisfeito em todos os pontos, tá, da minha superfície. Tá? Se você tivesse um determinado bico, né, você tivesse num cone, e lá no pontinho desse cone, você fosse aproximando cada vez mais, você não ia conseguir definir um plano naquele pontinho, sabe? Então, ou seja, você não teria esse limite indo para zero. Então, você não teria que naquele ponto a função é diferenciável. Tá? Então, ou seja, vocês percebam que é um conceito um tanto quanto delicado. Quando você se aproxima muito bem, tá, de um ponto através de uma vizinhança, essa aproximação é muito boa, que a gente fala, a gente consegue se aproximar usando o plano tangente. Tá certo? E aí, pessoal, quando isso acontece, tá? Tá vendo? Eu tenho uma aproximação linear no ponto AB. Significa que a minha função geral que eu tenho, ela é aproximada à nossa linearização, que seria praticamente o nosso plano tangente. Tá certo? Então isso sempre vai acontecer quando a função for diferenciável. Tá certo? Mas nós matemáticos, né, gostamos de simplificar as coisas, né? Então o que significa isso? Toda vez para verificar que uma função vai ser diferenciável, eu vou ter que calcular esse limite? Não. Basta vocês fazerem o seguinte, ó. Pega a função, calcula as derivadas parciais. Se essas derivadas parciais existirem perto do ponto AB, e além disso elas forem contínuas no ponto AB, então direto eu já posso dizer que minha f é diferenciável no ponto AB. Se f é diferenciável no ponto AB, pessoal, significa que a minha aproximação é muito boa, tá? Eu consigo me aproximar de maneira bem legal num determinado ponto. Tá certo? Então, só para exemplificar um pouco esse conceito de diferenciabilidade, vamos fazer um exemplinho aqui, ó. Então, ó, veja bem. Mostre que a função f de xy igual a x exponencial de xy é diferenciável no ponto 1, 0. Tá? E encontre a sua linearização nesse ponto. Em seguida, use a linearização para aproximar o valor da função f no ponto 1,1, aqui seria o a, né? Vírgula menos 0,1, aqui seria o b. Então, ou seja, o que esse exercício pede, pessoal? Vamos verificar que a função é diferenciável no ponto 1, 0. Tá? Para ela ser diferenciável, pessoal, teoricamente eu teria que calcular isso aqui por definição. Essa aqui é a definição de ser diferenciável. Mas esse teorema nos facilita muito. Diz o seguinte: se você calculou as derivadas parciais, elas existem perto do ponto, e além disso é contínua no ponto, legal. Então a função é diferenciável. Então vamos fazer isso. Vamos calcular a derivada parcial dessa função. Em relação a x, ó, vocês calculem aí, vai dar esse carinha. Em relação a y vai dar esse outro carinha aqui.
Daí eu preciso, então eu já verifiquei que as derivadas parciais existem, né? As duas existem, para todos os pontos, inclusive. Só que no ponto 1, 0, 1, 0, elas também existem. Então, pelo teorema anterior, eu tenho que as funções são contínuas no ponto e, além disso, existem. Então, pelo teorema anterior, eu posso garantir que a função é diferenciável nesse ponto 1, 0. Tá, primeira parte do exemplo, né, do exercício, fizemos. Agora, encontrar a linearização. Pessoal, encontrar a linearização nada mais é do que encontrar o plano tangente. Então, a linearização nada mais é que você pegar o ponto, f no ponto, derivada parcial no ponto, x menos a, que é 1, mais a derivada parcial em relação a y no ponto, menos y menos b, onde o b é 0. Então, fazendo as continhas aqui, pessoal, substituindo tudo, né? Você vai chegar aqui, essa equaçãozinha fica x mais y. Então, olha só, a linearização de f é essa função L, que é igual a x mais y. Tá certo? E veja bem, quando a função é diferenciável, eu posso dizer que a minha função, para pontos muito próximos de 1, 0, tem um comportamento muito parecido com o plano tangente, né? Que seria a linearização. Eu consigo dizer que na vizinhança desse ponto 1, 0, essa funçãozinha aqui é muito parecida com essa funçãozinha simples aqui, ó, x mais y. Tá? Como que eu posso dizer isso? Estou querendo dizer que eu não preciso trabalhar, pessoal, x exponencial de xy na vizinhança desse ponto. Basta eu trabalhar com x mais y, desde que seja para pontos muito próximos de 1, 0. Tá? Ó. Com isso, eu consigo calcular o que seria f de 1,1, menos 0,1. Vamos ver. Ó, o que seria a aproximação linear nesse caso? O que é a f de 1,1, menos 0,1? No lugar do x, eu substituo por 1,1. E no lugar do y, eu substituo por menos 0,1. Então, eu tenho, pessoal, ó, que a f desse ponto é igual a 1,1 exponencial de menos 0,11. Se vocês forem calcular isso na calculadora, vai dar esse valor aqui, é um número muito próximo de 1, 0,98. Mas vocês poderiam simplesmente usar a linearização. Ou seja, no lugar do x, eu ponho 1,1 e no lugar do y eu ponho menos 0,1. Então, como a nossa linearização é x mais y, neste caso, né? Então é 1,1 menos 0,1, ou seja, que é 1. Então, de fato, ó, para pontos muito próximos de 1, 0, né? De 1,0, ó, muito próximo de 1, 1,1. Muito próximo de 0, menos 0,1. Ou seja, para esse ponto muito próximo aqui, essa funçãozinha f é muito parecida com essa funçãozinha L. Ó. Tá vendo? O resultado deu 0,98 e aqui deu 1. Então, na engenharia, pessoal, a engenharia gosta muito de trabalhar com as funções lineares, tá? Eles sempre vão em busca da linearização de certas funções que são feias, tá? Em determinados pontos. Então, a diferenciabilidade é importante por isso, tá? A gente consegue encontrar uma boa aproximação, tá? Um excelente plano tangente se aproxima da função de uma maneira muito suave, de uma maneira muito boa, tá? Então isso é um exemplo aqui que mostra isso para vocês. Vocês poderiam fazer a mesma coisa, pensando aí no exemplo que eu dei para vocês, o planeta Terra. Vocês pegam o gráfico sendo uma, sei lá, meia esfera, e aí vocês tentam aproximar um ponto, você vai ter a linearização. Então, às vezes, você não precisa trabalhar com a estrutura global da função. Basta trabalhar com a estrutura local, que nesse caso virou um plano, né? Tá certo? Então, pessoal, só para finalizar, esses conceitos que estou falando para vocês podem ser estendidos para funções de n variáveis, tá?
E, de novo, leiam mais sobre diferenciabilidade e linearização, conceito extremamente importante a vocês. Coloquei também links no Moodle, tá, que complementa a aula de hoje. E não deixe de fazer a lista de exercícios. Tá certo? Então, espero que todos estejam bem e espero vocês no próximo vídeo ou na aula de atendimento. Tá certo? Até mais.